Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Guilhermina. Que bom que podemos estar juntos de novo. E Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E vamos fazer o estudo das perguntas 1000 a 1002 do Livro dos Espíritos, sendo que na pergunta 1000 encontram-se contidas também comentários que dizem respeito às perguntas 720, 721 e 726, que é um comentário que diz respeito a 726 já no primeiro parágrafo da resposta. Então vamos começar com o nosso Astênio. Podemos já, nesta vida, resgatar nossas faltas? Então, obviamente que alguém assim, de imediato vai dizer assim, olha, mas qual o sentido dessa pergunta, uma vez que um dos objetivos da vida, ou seja, da reencarnação, é o resgate de nossas faltas anteriores. Então, obviamente que nesta pergunta, Kardec não está se referindo às faltas anteriores, ele está se referindo às faltas da própria existência, da presente existência. Então, podemos já nesta vida resgatar nossas faltas presentes e não nossas faltas passadas, né? Porque qual foi a resposta dada pelos espíritos? Kardec pergunta se podemos, e eles dizem sim, reparando-as, né? Então, tanto faz em relação às faltas da presente existência, como as faltas de existências anteriores, como é que nós resgatamos? Reparando, né? Então, compensando aquele a quem nós causamos prejuízos, né? Então, assim, reparando-as, mas não creiais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris ou mediante doações póstumas, quando de nada mais precisais. Isso é muito interessante, né? Porque, lamentavelmente, há muitos, inclusive espíritas, que agem, né, desse modo, né? A Mansão do Caminho recebe uma certa quantidade de doações póstumas, né, de pessoas que durante a vida fizeram escrituras públicas, né, deixando para a Mansão do Caminho os seus bens, né, ou determinados bens. Entretanto, passaram a vida inteira sem ajudar a Mansão do Caminho, entenderam? Ou sem ajudar qualquer outra instituição, né? sem ajudar qualquer outra obra do bem. Então não mexem no bolso de maneira alguma, mas deixam para as obras de caridade os seus bens, para depois que eles não vão precisar mais gozar desses bens, né? Então prosseguem os espíritos dizendo: Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito, né, de que eu deixei, né, os meus bens para a obra do bem, e daí por diante, né? A gente se lembra muito bem lá daquele óbolo da viúva, né, que de todos os que deram alguma coisa, né, para o templo, quem mais deu foi ela, porque ela deu tudo o que ela tinha, né? Iria ter que se sacrificar, né, em razão daquela doação dela, né? A perda de um dedo mínimo, disseram os espíritos.
A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, sem outro objetivo senão o bem de si mesmo, né? Então a gente verifica que essa expiação através da perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, sendo útil, perante a contabilidade da vida, isso aumenta o nosso crédito, né, que vai reduzir a quantidade, as nossas pendências, os nossos débitos, mais do que se nós ficássemos impondo sacrifícios aos nossos corpos através de jejuns, etc., né, durante a vida inteira. E prossegue os Espíritos na resposta, só lembrando que a pergunta foi: podemos já nesta vida resgatar nossas faltas? Então eles respondem dizendo o seguinte: só por meio do bem se repara o mal. Foi muito claro, né? Não existe outra forma de reparar o mal, de consertar o mal. O oposto do mal é o bem. Só se apaga o mal fazendo o contrário do mal, que é o bem. Então, só por meio do bem se repara o mal. E a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, é muito interessante, muito grave, porque uma criatura rica, por exemplo, que apesar de ser rica, ela causa um prejuízo material a alguém. E depois, arrependida, ela vai lá e repara aquele prejuízo material, né? Ainda permanece o débito com ela, né? Porque isso não a atingiu no seu orgulho. Ela deu para reparar aquilo que sobrava, né, no seu patrimônio, né? E aí prosseguem os Espíritos na resposta, dizendo: de que lhe adianta como justificativa restituir depois de morrer os bens mal adquiridos, quando já não lhe servem para nada, e deles tirou todo o proveito. Isso faz lembrar o Zaqueu, né, quando o cobrador de impostos, né, quando disse a Jesus que se ele tivesse lesado alguém, que ele devolveria em quádruplo, né? Ele não devolveria, porque a compensação seria simplesmente devolver aquilo que pegou, né? Ele sabia que ele tinha que devolver aquilo que ele pegou e mais, né? Senão não estaria resgatando nada. E aí vai completando a resposta dos Espíritos, quando eles dizem: de que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se perante Deus, se continua orgulhoso diante dos homens, não é? Então, sem reparação, e Jesus ensinou muito isso quando dizia para irmos nos reconciliar primeiro com o nosso adversário, né? Então, sem apagar aquelas nódoas que ficaram, né, o débito permanece pendente. Eu tinha um comentário bem curto a respeito disso, quando eu estava estudando. Você pode deixar o valor financeiro, econômico, mesmo em vida, de bilhões e bilhões e bilhões. Agora, a humilhação que você fez a alguém, a agressão que você fez a alguém e que feriu moralmente, feriu pessoalmente alguém, você pode dar o dinheiro que você quiser, que aquilo não vai pagar, não vai superar. Eu fico imaginando, às vezes a gente verifica no jornal, na imprensa, por exemplo, um grande milionário que despejou uma família pobre ou algumas famílias pobres de um terreno que era dele, né, e sem pena, né, mandou o trator ir lá e derrubar aquilo tudo. Digamos que ele se arrependa depois e devolva o terreno e até construa as casas. Né, é o que você está falando. E aquelas lágrimas todas. Né? Eu vou até um pouco mais. Eu saio do exemplo macro e venho para o exemplo micro. O cotidiano, é a pessoa que trabalha com você, é a pessoa que é teu colega de trabalho, é o teu vizinho, é alguém com quem você não tem grandes afinidades e que te incomoda de alguma forma e que você sente realmente prazer em dar uma cutucada, em dar uma espezinhada, em mostrar que você é melhor ou mais inteligente ou mais... Isso fere. E você pode dar o dinheiro do mundo, que você não vai pagar essa dívida. Quando eu li isso aqui, eu digo, é isso, exatamente isso. Você não paga a humilhação, você não paga a agressão, você não paga. Você tem que dar o teu jeito. Então acho que isso reforça mais ainda o ensino de Jesus no sentido de reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Né? Exatamente, é por aí.
As perguntas, recordando pro pessoal, tá? Que o nosso tempo não vai permitir, mas as perguntas que o pessoal deve procurar são 721, 720, 721 e 726, que dizem respeito a essa pergunta número 1000. Tá? Vamos agora escutar a nossa vinheta antes de formular a pergunta para a Guilhermina. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Agora, formulando para a Guilhermina a pergunta número 1001, que tem a ver com a pergunta 814 também. Isso. Antes de formular a pergunta para a Guilhermina, tá, nós vamos pegar essa 814 e também expor aos nossos irmãos. Olha aqui. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E aí, a pergunta 1001 diz aqui: então não haverá nenhum mérito em assegurarmos para depois da nossa morte um emprego útil dos bens que possuímos? É o raciocínio simples que se faria. Bom, então não vai adiantar, para que eu vou deixar meus bens, o que eu arrebanhei durante a vida inteira, etc, etc, etc. Primeiro que você não vai levar, essa é a primeira pergunta, vai ser a primeira resposta. Mas para o segundo raciocínio do livro, nenhum mérito não é bem o termo que ele pergunta. Então não haverá nenhum mérito em assegurar-me para depois da nossa morte, emprego e tal. Nenhum mérito não é bem o termo, pois isso sempre é melhor do que nada. É melhor deixar do que não deixar nada. Sim, entre deixar e não deixar é melhor deixar. Porque você vai deixar. O fundamental é isso. Você vai deixar. Sim. Se você deixar com um objetivo, com indicações, é melhor do que deixar rolar. É melhor deixar. Sim. O mal, porém, é que aquele que só faz doações depois de morto é quase sempre mais egoísta do que generoso. Tipo assim, enquanto eu estou vivo eu vou usando. Quando eu não vou precisar mais, aí eu vou deixar para quem precisa. Sim, o raciocínio é esse. E para poder tirar vantagem disso após a morte. Exatamente. Né? E aí sim, já que eu estou botando um crédito, o raciocínio realmente não é esse. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de praticá-lo. Porque vamos raciocinar, gente. Se eu acumulo fortuna, ignorando quem precisa, ignorando os mais pobres, ignorando os necessitados, mas eu estou acumulando para eu sei que eu não vou usufruir aquilo tudo. Aí eu penso, mas aí, depois que eu morrer, eu vou fazer um testamento, vou deixar um monte de... Isso vai ser legal para mim. Vai ser legal para quem for receber. Dentro dos méritos de quem for receber, também tem isso. Agora, isso não justifica que você está sendo generoso por conta disso. Até porque você não vai levar os bens. Então, vai ficar mesmo. Você deixa porque não vai levar. Exato, você só está deixando porque não vai levar. O que interessa para Deus são os nossos sentimentos. Né? Como é que os nossos sentimentos estão? É o sentimento. Né? Quem se priva em vida de alguma coisa tem dupla vantagem. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Olha que legal. Você não precisa sair, bancar São Francisco de Assis, que você vai dar tudo e vai sair com a roupa, sem a roupa do corpo, inclusive, para viver com os pobres. Ninguém está te pedindo para ser São Francisco de Assis. Está te pedindo para você ter a percepção e a sensibilidade de que aquilo que você tem de supérfluo hoje pode ser útil para alguém hoje. Vai ser necessário para alguém hoje. A gente está falando em supérfluo, a gente não está falando daquilo que você está tirando da tua roupa para dar para o outro porque o outro está com frio. Não, a gente está falando do supérfluo, estamos falando daquilo que você acumula pelo prazer de acumular. Então, aí ele diz aqui, quem se priva em vida de alguma coisa tem dupla vantagem. O mérito do sacrifício e o prazer de ver feliz a quem os beneficiou. Participar disso. Compartilhar da felicidade. Eu acho que melhor ainda até você entregar e não esperar gratidão de ninguém. Sim, não, mas é sem esperar. Na verdade, não é esperar gratidão, não. É ver o que vai acontecer para ver que o cara está ficando feliz. Você pode até nem se mostrar como benfeitor. O ideal seria você não se mostrar como benfeitor. Por quê? Porque, na verdade, quem é o beneficiado?
a você próprio. Você é o primeiro beneficiado. Mas aí está o egoísmo, aí vem a história, né? Aí vem nós. Aí está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tira dos seus próprios gozos. Pelo amor de Deus. Isso não dá nem para comentar. Porque quando você supre o alimento de alguém, quando você paga um almoço para alguém, quando você dá um agasalho para alguém, ajuda alguém a pagar o aluguel que está atrasado. Ajuda alguém, né, para pagar o aluguel, exatamente. E outros detalhes, assim, comprar um remédio, que você sabe que a pessoa toma, você sabe que a pessoa tem dificuldade, e você sabe que ele vai precisar daquilo, você ajuda a pagar o remédio. Você não está ficando mais pobre por causa disso. Pelo contrário, você está ficando mais rico interiormente disso. Não, é interessante que aí você paga o almoço para o sujeito, e o seu próprio almoço custa 10 vezes mais aquele almoço que você pagou. Não precisa nem entrar nesse detalhe. Não. É só para a gente refletir. Sim. E você se gratifica por ter pago, assim, 1/10 daquilo que você gasta consigo próprio. E, digamos assim, mais tarde, pelo fato de você ser guloso, isso aí eu posso falar porque eu falo de cadeira. Eu sou gordo, eu sou guloso, eu sou preguiçoso. E aí você descobre que tem um problema renal, que você não pode comer qualquer coisa. Você até tem dinheiro para comprar. Você pode ter todo o recurso possível e imaginável para pagar o que você quiser, só que você não tem condições para você permanecer ainda no corpo em alguma condição clínica. Você simplesmente tem que abdicar daquele prazer que te dava tanta alegria pelo fato de você poder usufruir dos recursos materiais que você tem. Sim. E aí? Pois é. Aí que tem mais aqui, quando falando sobre egoísmo, quando o egoísmo nos diz: o que dás, tira de seus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda para si pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Pelo amor de Deus, né? Isso não dá nem para comentar. Lastimais aquele que desconhece o prazer de dar, pois se acha realmente privado de uma das satisfações mais puras e mais sublimes. Se você parar para pensar, o bem que te faz, a alegria que te faz, quando você, às vezes, de preferência, o outro não precisa pedir, você oferece. Você observa que tem alguém, além de você próprio, sua santidade, você próprio, que precisa e que você pode, de alguma forma, ajudar sem humilhar, ajudar sem fazer com que o outro esteja se sentindo pequeno porque depende de você. Olha como eu sou tão fantástico que eu estou te ajudando. Não é isso. Também tem isso. Sim. Não é isso. Eu posso ajudar o outro sem fazer isso, sem humilhá-lo. Isso vai te dar uma satisfação fantástica. E aí ele diz aqui: Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe, como compensação, a ventura da generosidade, de que neste mundo já se pode gozar. Ou seja, se você teve a bênção de ter, eu não estou dizendo nem fortuna, estou tentando falar dentro da realidade nossa, uma possibilidade de tranquilidade financeira, em que você sabe que você tem uma segurança financeira que te dá além daquilo que você precisa. Para que você quer mais e mais? Se você sabe que nos tempos de hoje tem muita gente que não tem o mínimo, o necessário. É só andar na rua e ver. Até porque, né, Guilhermina, por mais que a gente tenha, por mais que a gente acumule, a natureza não deixa a gente almoçar 2 vezes por dia, Sim. jantar 2 vezes por dia. Mesmo né? que quisesse. Isso, então... Por mais roupa que você tem, você não consegue vestir 2, 3. Exatamente. Você não vai virar cabide, né? Não, mas achei interessante, muito interessante esse finalzinho, quando ele fala assim: Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, então fortuna é também uma prova. Sim. Né? Aqueles que a têm devem considerar que é uma prova. Sim. Então, escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe como
compensação, aventura da generosidade. Exato. Isso. Mas eu achei interessante porque hoje existem já muitos estudos, né, científicos, principalmente no campo da psicologia, que demonstra o resultado positivo dos trabalhos voluntários. Sim. Para o trabalhador voluntário. Exato. Ele se cura de depressão, se cura de uma série de problemas. Exato. Né? Pelo prazer de fazer. Porque cada lágrima que ele enxuga, ele descobre que existe gente que é muito mais sofredora do que ele. Quando você se disponibiliza a servir fora da tua realidade, da tua redoma, você percebe que existem muitas coisas ainda a fazer, e aí você começa a descobrir o prazer de estar fazendo. É bom estar vivo, exato, né? Exato, isso é muito interessante. Isso aí, então, responde a pergunta 814, que pergunta a respeito do porquê que existe a prova da riqueza e da pobreza. E, na verdade, nós todos vamos passar por uma e outra. E, no momento, nós três aqui estamos vivendo a prova da riqueza. Sim. Sendo que a maior riqueza que nós temos é a doutrina que abraçamos, que nos mostra de onde viemos, para onde vamos e o que temos que fazer no intervalo do conhecimento que nos está sendo transmitido. E nesse momento em que está aqui. Exatamente. Essa e voltando então para o Astênio, que deve fazer aquele que, chegando à hora da morte, reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las. Basta arrepender-se nesse caso? É muito interessante. Aliás, eu estou procurando alguma questão que não seja interessante, não acho de jeito nenhum. Mas ele fala assim, então, que deve fazer aquele que, chegando à hora da morte, reconhece suas faltas, então foi um fenômeno verdadeiro, ele reconheceu que errou, mas agora ele já não tem tempo de reparar nesta existência os erros desta existência. Então, uma pergunta está vinculada à outra pergunta, né? Mas já não tem tempo de repará-las. Basta-lhe, já que ele não tem tempo de reparar, basta-lhe arrepender-se, nesse caso específico, né? Nós já vimos anteriormente que, de maneira geral, só o arrependimento não resolve. Mas se ele não tem tempo de reparar, né? E aí vem a resposta. O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Exatamente. Então a vida prossegue, as outras vidas virão, né? E o arrependimento já foi um bom começo. Exato. Mas foi apenas um bom começo. Né? E aí completa a resposta dizendo: não tem ele o futuro pela frente, que jamais lhe é fechado, né? Então o futuro para fazer a reparação. Né? Então está no final da vida, reconheceu que errou feio, né? Então já começa a programar como pode compensar os outros enquanto desencarnado, e quando voltar ao mundo físico, como poderá reparar, né? Porque só arrepender-se não produz o efeito esperado. O entendimento que eu tenho aqui, o arrependimento seria abrir a porta. Sim, abrir a porta para todo o bem que vem depois, né? Exatamente, para o próximo. É oportunidade, nós temos sempre. Papai do Céu é tão bom que nos dá a oportunidade o tempo todo. Eu só estava me lembrando aqui, em cima de todas essas perguntas, das irmãs da Missionária da Caridade. Lembrei delas também. E nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que abdicaram de tudo, para servir. E aí, a gente para e reflete. Realmente abraçaram a caridade. Nós somos na toa que são chamados missionários da caridade. E aí a gente para, reflete e observa que as mensagens de Deus estão à nossa volta, inclusive e principalmente, não somente dentro da doutrina espírita, nos mostrando a razão das coisas, mas também nos chamando a atenção para compreender, a partir das experiências dos outros irmãos de outras doutrinas, o quanto ainda temos a aprender. Reflitamos, que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre.
Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista de valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu último capítulo, o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Estamos terminando aqui a sua segunda parte, que trata das preces para nós mesmos, né? E hoje nós vamos estudar a prece quando estamos prevendo a morte próxima. Estamos aqui, Marta Batista, o Pablo na técnica e eu, para então darmos cumprimento a esta tarefa. Por isso eu vou pedir a Marta, já dando a ela boa noite, que inicie a leitura e o comentário a respeito desta prece, para quando se está prevendo a morte próxima. Boa noite, Marta. Boa noite, Antônio. Boa noite, Pablo, amigos ouvintes. Nós daremos prosseguimento ao estudo deste capítulo, né, o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, e hoje nós vamos tratar da prece, que é a última prece do item 2, Preces por si mesmo, que trata do tema Prevendo a Morte Próxima. Então, nós vamos perceber a importância de fazermos a prece quando percebermos, quando intuirmos, né, ou até mesmo constatarmos pela nossa condição física, pelas dificuldades que se apresentam, que a nossa morte está próxima. Então, aqui Kardec inicia sempre com um prefácio, nos orientando, nos dando um caminho para que a gente saiba a importância da prece e o que esta prece vai demandar para que a gente faça então uma prece que os espíritos dizem e intitulam de preces inteligíveis. O prefácio inicia assim: a fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida em direção aos destinos futuros colaboram para o rápido desligamento do espírito, enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo, porquanto, frequentemente, a vida corporal ainda não está extinta e a alma, impaciente, já alçou seu voo em direção à imensidade. Ao contrário, no homem que concentra todos os seus pensamentos nas coisas materiais, esses laços são mais fortes. A separação é penosa e dolorosa, e o despertar no além-túmulo é pleno de perturbação e ansiedade. Então, nós já temos aqui um panorama, né? Kardec traça um panorama para a gente mostrando a importância, né? O porquê que devemos fazer a prece quando nós prevemos que a morte está próxima. Quer dizer, se estamos muito doentes, né, numa situação bastante difícil, aquele doente terminal, se nós estivermos conscientes, é claro que nós vamos refletir sobre a possibilidade de já estarmos, né, nos despedindo da vida terrestre. Então, é claro que nós não vamos fazer a prece só quando estivermos nessa situação.
nós vamos fazer a prece sempre que nós acharmos necessário. Porque mesmo que estejamos bem de saúde, estejamos novos, né? E a morte pode ser improvável, mas é bom. É bom porque nós vamos, inclusive, treinando e entendendo todos aqueles motivos que nos encaminham para esse tipo de prece. Então, o que ele nos fala aqui? Que a fé no futuro e a elevação do pensamento durante a nossa vida, em direção aos destinos futuros, é que colaboram para o nosso desligamento. Ora, quando a gente vai ao livro Céu e Inferno, na segunda parte, né, quando você tem o primeiro capítulo dessa primeira parte, ele trata de quê? Do passamento. Então, nesse passamento, ele nos explica o que acontece na situação do passamento, quando você está saindo da vida física voltando à vida espiritual. E olha só o que ele nos diz. Ele nos chama a atenção mostrando que a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma, em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca, quando tudo é natural. Ela será brusca nos casos de morte violenta, né? Ele nos diz mais adiante. Então, se ela não é brusca, ela vai ser gradativa e ao longo, né, de toda a vida nós vamos tendo, né, esse desligamento de uma forma gradual. Ora, o que é fundamental que a gente saiba? O que faz com que essa separação se torne mais suave, se torne efetiva, né? Suave, porém efetiva? O que nós precisamos para que essa separação aconteça de uma maneira que não seja dolorosa? É preciso que a gente tenha esse desligamento do fluido perispiritual, né, de uma forma a não sermos tão ligados na vida material. Ora, então, como ele diz aqui, nós precisamos pensar no futuro, ter fé no futuro e ter elevação de pensamento, para que a gente se desligue das coisas, use tudo aquilo que é necessário e que nos traz conforto, e até mesmo prazer, mas que nós não sejamos dependentes daquelas coisas todas. Por quê? Porque essa dependência estabelece que nós estamos totalmente ligados às questões materiais, não pensando numa vida futura. Então, a gente tem que ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, que as coisas que nós utilizamos aqui são coisas que são úteis para que a gente tenha uma vida mais confortável, para que a gente desenvolva uma série de talentos, porém, elas só ficarão aqui. Ninguém leva absolutamente nada, né? Por mais que não seja comprometedor, por mais que seja uma coisa aparentemente ingênua, pura, das coisas materiais, nós não levaremos absolutamente nada. Então, nós temos que firmar, né, e direcionar a nossa fé e a nossa elevação de pensamento no futuro, voltado para os destinos futuros. E é dessa forma que nós vamos, então, estabelecer um passamento, um desligamento mais suave e menos doloroso. Aqui ainda no livro Céu e Inferno, nesse capítulo que trata do passamento, Kardec nos diz assim: o último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação. Então nós temos a questão da perturbação, que é aquilo que nós sentimos, para a gente ter uma ideia, né, fazer uma analogia, com
a questão do sono. Quando nós acordamos depois de uma noite inteira, né, de sono, nós não acordamos logo que a gente acorda, nós não ficamos assim um pouco desorientados, né, sem saber, sobretudo se nós tivermos sonhos, né, quando a gente tem sonhos ou até pesadelos, nós ficamos um pouco desorientados, sem entender bem o que está acontecendo quando alguém nos acorda de uma forma abrupta. E aí é exatamente esse estado de perturbação que nos acompanha no passamento. Agora, esse estado de perturbação, ele vai ser maior, mais intenso ou menos intenso, de acordo com a maior ou menor ligação com as coisas materiais. Então, vai depender de nós estarmos, né, com um desligamento menos doloroso, uma perturbação menos intensa, né, porque ela pode levar de horas até anos. Então, vai depender de nós. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, para que gradativamente, ao longo da nossa existência, com esse conhecimento, a gente vai mudando a nossa vida, vai treinando através de pensamentos, né, elevados e pensamentos voltados para o futuro. Isso é muito mais fácil quando a pessoa é carente das coisas, né, carente de coisas materiais. É mais fácil para ela treinar, porque ela começa a pensar que aquilo que ela não tem hoje, ela pode ter na vida futura. Porque ela, nessa encarnação, não tem condição alguma de ter. Então, é um treinamento, né? E ele diz que vai enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo, porque a vida corporal ainda não está extinta. E ele diz que a alma impaciente já alçou seu voo em direção à imensidade. Olha que coisa interessante. Então, mesmo que você não tenha ainda, não esteja no passamento, né, mas você ainda não houve a separação, mas isso pode acontecer, esse desligamento, dependendo de como você tenha levado a sua vida, de acordo com os seus pensamentos. A alma pode já estar no momento exato, né, você está ainda entorpecido e a alma já está encaminhada para os desígnios da vida espiritual. Então, tudo vai depender de como você leve a sua existência. Vamos ver o que Kardec nos fala na prece. Ele diz que a prece deve começar assim: Meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita, e por isso não posso acreditar que tenhas dado ao homem a inteligência para te conhecer e a aspiração pelo futuro para depois lançá-lo no nada. Então é interessante que a proposta dele é que a gente inicie louvando a Deus, né? Falando e destacando que você crê em Deus e que, além dessa crença, você tenha certeza de que Ele jamais, pelo seu amor e a sua misericórdia, iria te fazer lançá-lo no nada. E ele segue dizendo: creio que meu corpo nada mais é que o envoltório perecível da minha alma, e que, ao deixar de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto que se rompem os laços que unem minha alma ao meu corpo, e em breve irei prestar contas do uso que fiz da vida que estou deixando. Vou sofrer as consequências do bem e do mal que pratiquei, pois, para onde vou, não há ilusões ou subterfúgios possíveis. Todo o meu passado irá se desenrolar diante de mim, e serei julgado de acordo com as minhas obras. Olha que interessante, ele não só, né, diz que nós devemos iniciar a prece louvando a Deus, né, e mostrando que nós realmente acreditamos em Deus e na sua bondade infinita, através do argumento de que Deus, na sua misericórdia e amor infinitos, não poderiam nos lançar no nada. Então nós vamos retornar a um ambiente cuja ambiência vai dar prosseguimento a tudo que nós deixamos aqui na Terra. Então, os nossos pensamentos, o nosso gosto, as nossas escolhas, tudo isso vai nos acompanhar. E ele diz que nós, dando esse testemunho inicial, nós estamos já usando
né, um raciocínio para justamente chegarmos a um denominador comum. E ele segue dizendo que o corpo dele nada mais é do que um envoltório da alma, né? Um envoltório perecível da alma, ou seja, do espírito dentro do corpo. E ele diz que ao deixar de viver, eu acordarei no mundo dos espíritos. Então essa é uma certeza. Você tem uma certeza absoluta sobre isso, porque você sabe que Deus não ia te lançar no nada. E ele pede, né, ao Deus Todo-Poderoso, já que você sente que os teus laços estão se rompendo entre o teu corpo e a tua alma, ele diz que você vai ter que prestar contas quando chegar na erraticidade, ou seja, quando você recobrar a consciência que você está na erraticidade, ou seja, voltou à condição espiritual, aguardando uma próxima encarnação, você entrará em contato com a sua consciência. E esse contato vai fazer com que você preste contas daquilo que você fez, o que você cumpriu dentro das leis divinas e o que você não cumpriu. Então ele diz que essa consciência de que você vai ter que prestar contas, ou seja, de que nada foi interrompido e que agora só cabe a você descansar em berço esplêndido, não é isso. A vida vai seguir, e ela vai seguir a partir daquele momento que você deixou aqui na Terra, com aquilo que você fez de bom ou aquilo que você fez de mal, ou ainda aquilo que você deixou de fazer. E é por isso que ele chama a atenção da importância de nós estarmos conscientes de toda essa informação para que você não chegue na erraticidade do outro lado e você fique ali por anos, muitos anos, sem saber o que está acontecendo. E como nós, os perispíritos, o perispírito nos acompanha eternamente, né? O que vai acontecer? A pessoa vai se ver na forma e vai pensar que ainda está encarnada. Não vai entender que aquilo ali é um perispírito, é o envoltório do corpo espiritual e que você já está em outra etapa. Então é importante, né, que a gente tenha essas informações. Daí a gente entender todos esses relatos que tem no a segunda parte do Céu e Inferno, que sempre Kardec destaca a importância do conhecimento acerca das questões espirituais para o espírito recobrar a sua consciência mais rapidamente. E ele diz também que lá você vai sofrer as consequências do bem e do mal que você praticou e que lá não há ilusões nem subterfúgios, ou seja, você não pode abafar a consciência como aqui a gente abafa, né? Quando a gente vem à nossa mente algum tipo de pensamento acerca de algo que a gente fez e que nós não gostamos e a gente sabe que não foi uma coisa muito boa, muitas vezes nós abafamos. Não vou pensar nisso não. Deixa isso para lá, outra hora eu faço uma reflexão sobre isso. Isso é uma forma de você abafar a consciência. No mundo espiritual não existe essa possibilidade. Ele deixa bem claro aqui. Todo o meu passado se desenrolará diante de mim e eu serei julgado de acordo com as minhas obras. Julgado aí nós sabemos que é a própria consciência que julga. Ele segue: nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Enfim, tudo que se refere à vida corporal vai ficar na terra. Nem a mínima parcela me seguirá, e nenhuma dessas coisas terá a menor utilidade no mundo dos espíritos. Levarei comigo apenas o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça. É a justiça divina que está dentro da nossa consciência. Quanto mais oportunidades de fazer o bem a minha posição na terra me houver dado, sem que eu as tenha aproveitado, mais severidade haverá no meu julgamento. E ele diz para a gente ir ao capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e ir para o item 9, que trata da verdadeira propriedade. Então,
nesse item desse capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele destaca, né, a importância de que, na realidade, propriedade mesmo, nós só temos daquilo que nós podemos levar para o mundo espiritual. Se você não pode levar para o mundo espiritual, não te pertence. Então, o que você deduz disso? Que não deve se perder, né, na vida terrestre, preso a essas coisas. Usufrui, né, seja feliz, use aquilo que vai te trazer conforto, mas não se prenda, porque aquilo você não levará e aquilo não te pertence. E quando ele diz aqui que, na verdade, né, tudo que se refere à vida corporal vai ficar na terra e que nem a mínima parcela me seguirá, ele fala justamente daqueles espíritos que se confundem com essa realidade, acham que no mundo espiritual a vida segue, porque ele se vê daquela maneira, com aquele corpo que ele possuía, e ele não entende que ele não está mais na vida física. E a gente vê também a vacuidade dessas questões materiais, né? Quando a gente vai na Revista Espírita, de 1858, e vê o caso da Rainha de Aúde. Ela não percebe que está no mundo espiritual, ela já está há muito tempo e ela acha um absurdo. Ela sabe que houve um sepultamento, mas ela não entende que a questão da hierarquia, né, de reinado, de roupas, de ornamentos, tudo isso pertence à vida material. Ela não percebe e ela ainda se perde aborrecida com isso, né, porque não renderam a ela o suficiente, a honraria suficiente. E ele segue aqui, terminando dizendo: Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue a ti, que o manto da tua indulgência seja estendido sobre mim, se for da tua vontade prolongar a minha existência, que o resto da minha vida seja empregado para reparar, tanto quanto esteja ao meu alcance, o mal que pude fazer. Ou seja, mal aí, ele está dizendo ausência de bem. Se realmente chegou a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido resgatar as minhas faltas por meio de novas provas, para que um dia eu possa merecer a felicidade dos eleitos. Se não me for permitido desfrutar imediatamente desta felicidade pura, partilhada somente pelos justos, por excelência, sei que a esperança não está perdida para sempre e que com o trabalho chegarei ao objetivo mais cedo ou mais tarde. Então, ainda tem um resto de texto que eu sugiro que todos leiam e a gente vai encerrar dizendo que nós reflitamos sobre tudo isso, que não usemos o nosso tempo de forma vã, que a gente utilize todo o tempo para fazer o bem, para que a gente então esteja tranquilo, em paz com a nossa consciência. Não é isso, Antônio? Sem dúvida, Marta. O importante é que nem sempre vamos ter oportunidade de prever a morte próxima, né? Para poder fazer essa prece, para poder mudar a nossa perspectiva de vida. Então, o importante é que a gente, sabendo que a morte é fatal, vai acontecer uma hora, a gente já começa a se preparar, né? Já começa a tentar pôr em prática esses conselhos, essas advertências que Allan Kardec faz, para que, quando chegar a hora, se nós não tivermos oportunidade de ter toda essa serenidade, de fazer uma prece bonita e longa como esta, nós já estejamos já nos desligando praticamente do nosso corpo e possamos ser recebidos por aqueles amigos espirituais. O importante é nos preparar antes para não chorar depois. Isso aqui é a sugestão de Allan Kardec. Mas o nosso tempo está se esgotando e vamos ficando por aqui, meus amigos. Desejando a todos vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.